Auxiliares invisíveis. C.W. Leadbeater. A humanidade, desde por certo as longínquas eras do período paleontológico em que passou a classe dos homínidas e em que vivia em cavernas, competindo, em ferocidade e responsabilidade, com animais, e fazendo frente, a corpo descoberto, aos elementos da natureza sempre teve a crença, de acordo com a tacanhez do seu cérebro, no auxílio de seres invisíveis. E a prova o temos nos seus rituais e objetos de feição religiosa, que as escavações fósseis nos revelaram. Essa crença, se bem tenha perdido as suas características selváticas, continua na era neontológica, isto é nos dias de hoje. É uma chama viva cada vez mais ardente. Parodiando a asserção daquele filósofo de que se Deus não existisse precisaríamos inventá-lo, podíamos dizer que se não tivéssemos certeza da existência supernatural de seres amigos, nós os inventaríamos. Porém a invenção não seria nem é necessária se tomarmos conhecimento desta excelente obrinha de C.W. Leadbeater, Auxiliares Invisíveis, que apresentamos ao nosso público em escorreita tradução vernácula. Os auxiliares invisíveis, como o autor chama os espíritos fora do corpo somático, se fazem sempre presentes, acudindo a uns e a outros de maneira diversa. C.W. Leadbeater é um teosofista ilustrado, cujas palavras, pela sinceridade dos conceitos, merecem ser ouvidas. É lógica e verdadeira a sua dissertação acerca dos auxiliares que, atuando numa vida superfísica, colaboram com o indivíduo terreno. Os casos por ele relatados são verídicos e a alguns deles outros autores, de não menor nomeada, fizeram menção. É pois com viva satisfação que pomos nas mãos dos nossos leitores mais uma obra de que só poderão auferir ensinamentos e proveito espirituais. Capítulo I. A crença universal neles. Um dos mais belos característicos da teosofia é que devolve às pessoas numa forma mais racional tudo, quanto para elas existia de útil e de preciso nas religiões para além das quais o seu espírito havia evoluído. Muitos que quebraram a crisálida da fé cega, e subiram, nas asas da razão e da intuição, a vida mental mais livre e mais nobre de níveis mais elevados, sentem, contudo, que, durante a evolução que lhes trouxe esse ganho glorioso, alguma coisa perderam que, ao abandonar as crenças da sua infância, abandonaram também grande parte da beleza e da poesia da vida. Se, porém, as suas vidas no passado foram suficientemente boas para que lhes possa vir a oportunidade de entrarem sob a influência benigna da teosofia, breve descobrem que, mesmo nesse aspecto, não houve perda, antes um lucro excessivamente grande que a glória, a beleza e a poesia ali estão numa proporção muito maior do que antes haviam esperado, e não já como um sonho agradável do qual a fria luz do senso comum em qualquer ocasião os podia despertar, mas como verdades naturais suscetíveis de ser investigadas que apenas se tornam mais brilhantes, mais plenas e mais perfeitas, à medida que mais são compreendidas. Um exemplo notável desta ação benéfica da teosofia é o modo como o mundo invisível, o qual, antes de nos ter submergido a grande onda do materialismo, solia ser considerado como a fonte de todo o auxílio real, tem sido por ela restituído à vida moderna. Todo o encantador folclore do elfo, da fada e do gnomo, dos espíritos do ar e da água, da floresta, da montanha e da mina, mostra ela que não é uma simples superstição infundada, mas uma coisa com base em fatos reais e científicos. A sua resposta à grande pergunta fundamental, se um homem morre, tornará a viver, é igualmente nítida e científica, e os seus ensinamentos sobre a natureza e as condições da vida depois da morte derramam jorros de luz sobre muito que, pelo menos para o mundo ocidental, estava ali imerso em trevas impenetráveis. Não será demais repetir que, no que respeita aos ensinamentos relativos à imortalidade da alma e à vida depois da morte, a teosofia está numa posição inteiramente diferente da religião vulgar. Ela não afirma estas grandes verdades baseando-se apenas na autoridade de qualquer livro sagrado da antiguidade. Ao tratar esses assuntos, ela não tem que ver com opiniões religiosas, ou especulações metafísicas, mas com falos sólidos e definidos, tão reais e próximos de nós como o ar que respiramos ou as casas onde vivemos, fatos entre os quais está o trabalho cotidiano de alguns e os nossos estudiosos. Como adiante se verá.
Entre as belas concepções que a teosofia nos restituiu, destaca-se proeminentemente a dos grandes agentes auxiliares da natureza. A crença nestes tem sido universal desde as primeiras eras históricas e mesmo hoje é universal fora dos estreitos domínios do protestantismo, que esvaziou e entenebreceu o mundo para os seus crentes pela sua tentativa de eliminar a ideia perfeitamente natural e verdadeira dos agentes intermédios, reduzindo tudo aos dois fatores homem e Deus, concepção de que resultou ficar degradada a ideia de Deus e o homem sem auxílio. Um momento de reflexão mostrará que o conceito vulgar da providência é a ideia de uma intervenção errática do poder central do universo no resultado dos seus próprios decretos implicaria a introdução da parcialidade no esquema desse universo, e, por conseguinte, de toda a série de males que daí resultaria. A doutrina teosófica de que o indivíduo só pode ser assim especialmente auxiliado quando as suas ações passadas têm sido tais que mereceram esse auxílio, e que, mesmo então, o auxílio será dado através daqueles que estão relativamente perto do seu próprio nível, escapa a esta séria objeção, e restitui-nos, além disso, a mais antiga e muito mais grandiosa concepção de uma série contínua e ascendente de seres vivos, vindo desde o próprio Logos até o pó sob os nossos pés. No Oriente a existência dos auxiliares invisíveis sempre foi reconhecida, ainda que os nomes que lhes têm sido dados e os característicos que lhes têm atribuído variam, como é natural, em diversos países, e mesmo aqui na Europa temos as velhas histórias gregas da intervenção constante dos deuses nas coisas da vida humana, e a lenda romana de que Castor e Pólux comandaram as legiões da República Infante na Batalha do Lago Regilo. Nem pereceu esta concepção quando o período clássico se extinguiu, porque estas histórias têm a sua descendência legítima nos contos medievais de santos que apareciam nos momentos críticos fazendo a sorte da guerra virar-se para o lado das hostes cristãs, ou de anjos da guarda que às vezes apareciam a livrar o viandante crente de que, se não fossem eles, teria sido a morte certa. Capítulo I. Alguns casos modernos. Mesmo neste tempo incrédulo e em pleno rodopiar da nossa civilização moderna, apesar do dogmatismo da nossa ciência e da frieza mortal do nosso protestantismo, é possível encontrar casos de intervenção, inexplicáveis do ponto de vista materialista, e acessíveis a qualquer indivíduo que queira dar-se ao trabalho de os procurar. Para demonstrar ao leitor esta asserção, resumirei rapidamente alguns dos casos citados em uma ou outra das coleções recentes dessas histórias, juntando-lhes um ou outro caso de que eu tenha tido conhecimento. Uma feição notabilíssima destes casos mais recentes é que a intervenção parece ter-se quase sempre dado para auxílio ou salvação de crianças. Um caso muito interessante, ocorrido em Londres há poucos anos, diz respeito à salvação da vida de uma criança no meio de um incêndio formidável, que rebentou numa rua perto de Holborn e destruiu 2 casas. As chamas tinham tomado tal impetuosidade antes que fossem descobertas, que os bombeiros não puderam pensar em salvar os prédios, mas conseguiram tirar de lá todos os moradores exceto 2, uma velha, que morreu sufocada pelo fumo antes que a pudessem auxiliar, e uma criança de 5 anos de idade, cuja presença no prédio fora esquecida por causa da pressa e do pânico do momento. A mãe da criança era, ao que parece, amiga ou parenta da locatária, e tinha deixado a criança a seu cargo naquela noite, por ter de viajar até Colchester para qualquer assunto urgente. Não foi senão quando estavam todos salvos e o prédio todo envolvido em chamas, que a inquilina se lembrou com uma súbita angústia da criancinha que lhe tinha sido confiada. Parecia então impossível tentar chegar até a água furtada onde a criança tinha ficado dormindo, mas um dos bombeiros resolveu heroicamente tentá-lo, e, depois de ter obtido indicações minuciosas sobre a situação exata do quarto, meteu-se pelo meio do fumo e da labareda. Encontrou o pequenino e trouxe-o para a rua inteiramente incólume, mas, quando se juntou aos seus camaradas, tinha uma história bem singular para contar-lhes. Disse ele que,
Quando chegou ao quarto, o encontrou já pasto das chamas e sem parte do sobrado, mas o fogo tinha feito uma curiosa curva à roda do quarto em direção à janela, de uma maneira inteiramente estranha e inexplicável e que nada na sua experiência correspondia, e isto de modo que o canto onde estava a cama da criança nada sofrerá ainda, conquanto estivessem já quase destruídas as próprias vigas sobre que assentava-se aquele bocado do sobrado onde a cama estava. A criança estava, como é natural, assustadíssima, mas o bombeiro claramente várias vezes declarou que quando, com grande risco, caminhava para ela, viu uma figura como a de um anjo a que citam-se as suas palavras precisas, uma coisa toda gloriosamente branca e prateada, debruçando-se sobre a cama arranjando a colcha. Dizia o bombeiro que não havia erro possível, visto que nessa forma se tornou visível por alguns momentos no aumento das chamas, desaparecendo apenas quando ele já estava a pouca distância dela. Outro detalhe curioso da mesma história é que a mãe da criança não pôde essa noite, em Colchester, conciliar o sono, visto que persistentemente afligia um forte sentimento de que qualquer coisa estava acontecendo ao filhinho, tanto que por fim se viu obrigada a levantar-se da cama e a rezar durante algum tempo, pedindo que o pequeno fosse protegido contra o perigo que ela sentia que pairava sobre ele. A intervenção foi pois aquilo a que um cristão chamaria uma resposta a uma oração, um teosofista, pondo a mesma ideia em fraseologia mais científica, diria que a emanação intensa de amor que vinha da mãe constituiu uma força de que um dos nossos auxiliares invisíveis pôde servir-se para salvar a criança de uma morte horrorosa. Um caso notável, em que algumas crianças foram anormalmente protegidas, deu-se nas margens do Tâmisa, ao pé de Madenhad, uns anos antes do exemplo citado. Desta vez o perigo de que elas foram salvas proveio, não do fogo, mas da água. 3 pequenitos, que viviam, se bem me recordo, na aldeia de Sotesbrook, ou perto, foram levados a passear pela criada pela estrada de reboque. Ao virarem uma curva, foram de encontro a um cavalo que rebocava uma barcaça, e como, com a confusão, 2 das crianças se colocassem entre o cavalo e a margem foram apanhadas pelo cabo de reboque e atiradas para dentro da água. O barqueiro, que viu o desastre, adiantou-se para salvar, e reparou que elas estavam boiando alto na água, de modo esquisito, disse ele depois, e aproximando-se lentamente da margem. Foi quando ele e a criada viram, mas as crianças ambas declararam que uma criatura muito bela, toda branca e brilhante esteve ao lado delas na água, e as amparou e guiou até a margem. E esse relato não deixou de encontrar quem o confirmasse, porque a filhinha do barqueiro, que surgiu da câmara da barcaça quando ouviu os gritos da criada, também afirmou ter visto uma linda senhora na água, a arrastar as 2 crianças para a margem. Sem mais detalhes do que estes, é impossível dizer com certeza que classe de auxiliares esse anjo pertencia, mas o mais provável é que se trate de um ente humano desenvolvido, funcionando no corpo astral, como adiante veremos, quando tratarmos do assunto do lado inverso por assim dizer, isto é, do ponto de vista dos auxiliares e não dos auxiliados. Um caso, em que a intervenção se pode descortinar um pouco mais definidamente, é contado pelo conhecido sacerdote, Dr. Tony Mazzoniali. Declara ele que o indivíduo, que havia pouco ficara viúvo, estava com seus filhos numa visita à casa de campo de um amigo. Era um edifício antiquíssimo e complicado, no rés do chão do qual havia grandes corredores escuros, onde as crianças brincavam com grande alegria. Mas, dentro em pouco, apareceram na sala com um ar muito grave, e 2 delas contaram que, ao irem a correr por um desses corredores afora, a mãe lhes tinha aparecido, dizendo-lhes para voltarem para trás, e desaparecendo em seguida. Investigações feitas revelaram o fato de que, se as crianças tivessem dado mais uns passos, teriam caído num poço fundo e destapado que estava precisamente no seu caminho, de modo que foi o aparecimento de sua mãe que a salvou de uma morte quase certa. Neste caso parece não haver razão para duvidar de que a própria mãe continuava amorosamente de guarda aos filhos desde o plano astral, e que, como em outros casos tem acontecido, o seu desejo intenso de os advertir do perigo em que inconscientemente iam incorrendo, lhe deu o poder de se lhes tornar visível e audível nesse momento ou talvez apenas de lhes dar impressão puramente mental de que a tinham visto e ouvido.
É possível, é claro, que o auxiliar tivesse sido qualquer outra pessoa, assumiu a forma familiar da mãe para que não assustasse as crianças, mas a hipótese mais simples é atribuir à intervenção a ação do próprio amor materno sempre vigilante, que a passagem pelas portas da morte não conseguirá embaciar. Este amor materno, sendo um dos sentimentos humanos mais santos e altruístas, é também um dos mais persistentes nos planos superiores. Não só se dá o caso de a mãe que se encontra nos níveis inferiores do plano astral, e por conseguinte ainda em contato com a Terra, continuar a ter interesse e cuidado pelos filhos, enquanto os pode ver, mesmo depois de ter dado entrada no mundo celestial, esses pequeninos continuam a ser os objetos mais importantes no seu pensamento e a riqueza de amor que ela derrama sobre as imagens, que ali deles constrói, é uma grande emissão de força espiritual que cai sobre aqueles seus filhos que ainda estão lutando neste mundo inferior, cercando-os de centros vivos de energia benéfica que bem podem ser classificados de anjos da guarda. Um exemplo disto pode ser encontrado no sexto dos nossos manuais teosóficos, página 38. Há não muito tempo a filhinha de um bispo inglês ia passeando com a mãe pela cidade onde viviam, e, ao atravessar a rua, numa correria, foi derrubada pelos cavalos de um coche que virara subitamente a esquina. Vendo entre as patas dos cavalos, a mãe lançou-se para a frente esperando encontrá-la muito ferida, mas a criança levantou-se a sorrir e disse: "Oh, mama, não me aconteceu nada, porque houve uma coisa toda de branco que fez com que os cavalos não me pisassem, e me disse que não tivesse medo." Um caso que se deu em Buckinghamshire, nas vizinhanças de Burrumbieches, é notável por causa do longo tempo, durante o qual parece que se manteve a manifestação física do agente salvador. Deve ter-se notado que, nos casos até aqui citados, a intervenção foi questão de poucos minutos, ao passo que neste um fenômeno que se produz parece ter durado mais de meia hora. Dois pequenitos, filhos de um pequeno lavrador, foram deixados sozinhos para brincar como quisessem, enquanto toda a família se ocupava nos trabalhos da colheita. Os pequenitos foram passear, afastaram-se muito de casa, e acabaram por se perder no caminho. Quando, cansados do trabalho, os pais voltaram à tarde, deram pela ausência das crianças, e, depois de mandar perguntar a algumas casas próximas, o pai mandou criados e trabalhadores em todas as direções para as procurar. Todos os esforços, porém, resultaram inúteis, nem houve resposta aos gritos que deram chamando pelas crianças, tinham se juntado todos outra vez em casa, num estado de natural desalento, quando viram uma luz estranha vindo lentamente através de uns campos em direção à estrada. Descrevem-na como sendo uma grande esfera luminosa de uma luz dourada e brilhante, inteiramente diversa da luz vulgar de qualquer candeeiro ou lanterna. Quando essa luz se aproximou, viram as duas crianças andando no meio dela. O pai e alguns outros imediatamente correram em direção à luz, que persistiu enquanto eles não chegaram perto. Logo, porém, que se agarraram às crianças, a luz desapareceu, deixando-os, a todos, às escuras. As crianças contaram que, quando anoiteceu, andaram por uma mata a chorar durante algum tempo, e tinham acabado por se deitar, para dormir, debaixo de uma árvore. Tinham sido acordadas, contavam, por uma senhora muito bela, com um candeeiro, que as tomou pela mão e as começou levando a caminho de casa. Quando elas lhe faziam perguntas, ela lhe sorria, mas não respondia nada. Neste estranho relato estavam ambas concordes, nem houve coisa que lhes pudesse abalar a fé no que tinham visto. É curioso, porém, que conquanto todos os presentes tivessem visto a luz, e notado que ela iluminava as árvores e os arbustos por onde passava, exatamente como faria uma luz normal, o vulto da senhora, ao contrário, apenas fora visível às crianças. Capítulo I. Uma experiência pessoal. Todos os casos citados são relativamente bem conhecidos, e podem ser lidos em alguns dos volumes que contêm coleções de tais relatos, a maioria deles em mais vislumbres do mundo invisível do Dr. Lee, mas os dois casos que vou agora citar nunca foram relatados em publicação nenhuma, e ambos se deram dentro dos últimos 10 anos. Um passou-se comigo, e o outro com pessoa muito minha amiga, eminente dentro da sociedade teosófica, e cuja certeza de observação está fora de toda a dúvida.
A minha própria história é bastante simples, ainda que não sem importância para mim, visto que é de crer que a intervenção salvasse a minha vida. Seguia eu, uma noite tempestuosa em que chovia ininterruptamente, por uma rua sossegada ao pé de Westbourne Grove, tentando, com fraco êxito, aguentar um guarda-chuva contra a violência intermitente de um vento rebelde, que a cada minuto parecia querer arrancar-me das mãos, e tentando, ao mesmo tempo em que me via nestas dificuldades, concentrar o pensamento sobre certos detalhes de um trabalho que então tinha entre as mãos. Subitamente e tão subitamente que me fez um sobressalto, uma voz que conheço bem, a voz de um professor indiano, gritou-me ao ouvido: salta para trás, e, num gesto de obediência instintiva, saltei bruscamente para trás sem ter tempo para pensar no que fazia. Ao fazer isto, o meu guarda-chuva, que se inclinara para diante por causa do movimento brusco, foi-me arrancado da mão e uma enorme chaminé de metal caiu no passeio a menos de 1 metro adiante de mim. O grande peso deste objeto, e a tremenda força com que caiu, dão-me absoluta certeza de que, se não fosse aquela voz avisadora, eu teria sido morto imediatamente, mas a rua estava deserta, e a voz era de alguém que eu sabia que estava a 7 milhas de distância, pelo que diz respeito ao seu corpo físico. Nem foi esta a única ocasião em que recebi auxílio desta ordem sobrenatural, porque, quando era ainda novo, e muito tempo antes da fundação da Sociedade Teosófica, o aparecimento de uma pessoa querida recém-morta, evitou que eu praticasse o que hoje vejo que teria sido um grave crime, ainda que, à luz dos conhecimentos que então eu tinha, me parecesse um ato de retaliação não só justificável, mas até louvável. Depois, muito mais tarde, ainda que também antes da fundação desta sociedade, um aviso que recebi de um plano superior em circunstâncias altamente impressionantes, habilitou-me a evitar que um outro indivíduo seguisse um caminho que eu teria levado a um fim desastroso, ainda que na ocasião nada me levasse a crer na possibilidade de tal desfecho. De modo que se verá que tenho alguma experiência pessoal a fortalecer a minha crença na doutrina dos auxiliares invisíveis, mesmo não falando no meu conhecimento do auxílio que está sendo prestado atualmente e a cada momento. O outro caso é muito mais impressionante. Uma senhora que pertence à nossa sociedade, e que me dá autorização para publicar o seu relato, mas não deseja que se mencione o seu nome, uma vez encontrou-se correndo um grande perigo físico. Devido a circunstâncias que não importa detalhar aqui, ela encontrou-se no meio de um grande motim na rua, e, vendo vários homens agredidos cair ao pé dela, evidentemente muito maltratados, esperava que de um momento para o outro lhe acontecesse a mesma coisa, visto que lhe parecia impossível fugir do meio da multidão. De repente sentiu uma curiosa sensação de ser arrastada, como que num turbilhão, para fora de tudo aquilo, e encontrou-se absolutamente só, inteiramente incólume numa pequena rua transversal, paralela àquela em que o motim se tinha dado. Ela continuou a ouvir o ruído do motim, enquanto estava pasmada sem saber o que lhe tinha acontecido. 2 ou 3 indivíduos, que tinham fugido da multidão, vieram correndo, dando a volta à esquina, e, ao vê-la, manifestaram um grande pasmo e agrado, dizendo que, quando a tinham visto desaparecer do meio do motim, tinham ficado convencidos de que ela tinha sido agredida e tinha caído. Na ocasião não apareceu explicação plausível, e essa senhora voltou para casa num estado de perplexidade absoluta, mas quando, anos depois, mencionou este estranho caso a Madame Blavatsky, esta disse-lhe que o seu karma sendo tal que ela podia ser salva de uma situação tão difícil, um dos mestres tinha especialmente destacado alguém para sua proteção, visto que a sua vida era precisa para a realização de uma obra. Mas, na verdade, o caso foi muito extraordinário, tanto pelo que diz respeito à grande dose de poder posto em prática, como pela natureza normalmente pública da sua manifestação. Não é difícil, porém, conceber o modus operandi. Ela deve ter sido levantada fisicamente do meio da multidão e por cima do quarteirão intermédio de casas, sendo depois simplesmente posta no chão na rua próxima, mas como seu corpo físico não foi visto pairando no ar, também é evidente que um véu de qualquer espécie, provavelmente de matéria etérica, foi lançado sobre esse corpo enquanto durou o trajeto.
Se objetar que o que pode ocultar a matéria física deve ser também físico, e portanto visível, pode responder-se que, por um processo conhecido de todos os estudiosos do oculto, é possível dobrar os raios luminosos, os quais, em todas as condições que a ciência atual conhece, seguem apenas em linhas retas, salvo quando há refração, de modo que, depois de darem volta a um objeto, voltem exatamente ao seu curso anterior, e imediatamente se verá que, uma vez que isto se tivesse, esse objeto ficaria inteiramente invisível a todos os olhos físicos até que os raios pudessem retomar o caminho normal. Sei perfeitamente que basta esta minha explicação para que um homem de ciência de nossos dias imediatamente tome as minhas asserções por uma série de disparates, mas não posso evitar isso, apenas exponho uma possibilidade da natureza que a ciência de futuro talvez um dia descubra, e para aqueles que não são estudantes do oculto, a minha asserção tem que esperar por esse dia para que fique de todo justificada. O processo, como digo, é bem compreensível a qualquer pessoa que saiba um pouco acerca das forças ocultas da natureza, mas o fenômeno continua sendo extremamente dramático, e o nome da senhora com que se deu, se eu pudesse citá-lo, seria para todos os meus leitores uma garantia da autenticidade da narrativa. Mas estes relatos, dizendo respeito, como dizem, àquilo a que vulgarmente se chamaria a intervenção angélica, ilustram apenas uma pequena parte das atividades dos nossos auxiliares invisíveis. Antes, porém, que possamos proveitosamente considerar as outras seções do seu trabalho, será bom que tenhamos bem presentes no nosso espírito as várias classes de entidades às quais estes auxiliares podem pertencer. Seja essa, portanto, a parte do nosso assunto que tratemos em seguida. Capítulo IV. Os auxiliares. Auxílio pode, pois, ser dado por algumas das muitas classes de habitantes do plano astral. Pode vir dos devas, dos espíritos da natureza, ou daqueles a quem chamamos mortos, assim como dos indivíduos que agem conscientemente no plano astral durante a vida, sobretudo os adeptos e os seus discípulos. Mas, se examinarmos o assunto com um pouco mais de cuidado, veremos que, ainda que todas as classes mencionadas possam tomar parte nesta obra e por vezes o façam, tomam-na, porém, de modo tão desigual, de umas para outras, que fica quase tudo inteiramente a cargo de uma classe. O próprio fato de que tanto trabalho desta espécie tem de ser feito quer no e a partir do plano astral, contribui já bastante para explicar o assunto. Para qualquer pessoa que tenha mesmo uma vaga ideia de quais sejam os poderes ao alcance de um adepto, ficará imediatamente evidente que o fato dele trabalhar no plano astral seria uma perda de energia muito maior do que se os nossos maiores médicos ou homens de ciência fossem partir pedras para as estradas. O trabalho do adepto pertence a regiões superiores, principalmente aos níveis arupa do plano devacânico ou mundo celestial, onde pode dirigir as suas energias para influenciar a verdadeira individualidade do homem, e não apenas a sua personalidade, que é quanto se pode atingir nos mundos astral ou físico. O esforço que ele faz nesse reino elevadíssimo produz resultados maiores, mais vastos e mais duradouros do que quaisquer outros que possam ser obtidos pelo dispêndio de mesmo 10 vezes esse esforço aqui neste mundo, e a obra lhe é de ordem que só ele a pode realizar inteiramente, ao passo que aquela nos planos inferiores pode ser, pelo menos até certo ponto, realizada por aqueles cujos pés estão apenas nos primeiros degraus daquela escada que dia os há de levar ao ponto onde ele já está. As mesmas observações se aplicam ao caso dos devas. Pertencendo, como pertencem, a um reino da natureza muito superior ao nosso, o seu trabalho parece não ter, na sua maior parte, relação alguma com a humanidade, e mesmo aqueles das suas fileiras e esses existem que por vezes respondem às nossas preces superiores ou aos nossos apelos mais elevados, fazem-no sobre o plano mental antes que sobre o físico ou astral, e com mais frequência nos intervalos entre as nossas encarnações do que durante as nossas vidas terrenas. Devem alguns lembrar-se de que alguns casos de auxílio dessa natureza foram observados no decurso das investigações sobre as subdivisões do plano devacânico que foram feitas quando se estava preparando um manual teosófico acerca desse assunto.
Em um caso, encontrou-se um deva a ensinar a um cantor a mais extraordinária música celestial, e em outro, viu-se um deva de outra espécie estar ensinando e guiando um astrônomo que buscava compreender a forma e a estrutura do universo. Foram estes apenas dois exemplos, dos muitos que há, em que se viu o reino dos devas auxiliar a evolução e corresponder às aspirações superiores do indivíduo depois da morte, e há métodos pelos quais, mesmo durante a vida na Terra, nos podemos acercar dessas grandes figuras e com elas aprender um infinito número de coisas, ainda que, mesmo então, essa relação com eles se obtenha antes subindo até o nível delas do que pedindo-lhes que desçam até o nosso. Nos acontecimentos banais da nossa vida física o deva intervém raríssimas vezes está, de resto, tão intensamente ocupado com a obra muito mais importante a realizar no seu plano, que provavelmente quase que nem tem consciência do nosso, e, ainda que por vezes possa acontecer que ele se torne consciente de qualquer angústia ou dificuldade humana que excita a sua compaixão e o leva a auxiliar de qualquer modo, a sua visão maior sem dúvida, reconhece que, no estágio evolutivo, essas intervenções, na maioria dos casos, produziram muito mais mal do que bem. Houve sem dúvida um período no passado na infância da raça humana em que ela recebeu muito mais auxílio de fora do que hoje recebe. Nos tempos em que todos os seus Budas e Manus e mesmo os seus chefes e professores menos elevados eram tirados ou das fileiras da evolução dos devas, ou da humanidade aperfeiçoada de qualquer planeta mais evoluído, qualquer auxílio do gênero daquele a que nos referimos nesse tratado deve também ter sido prestado por esses seres elevadíssimos. Mas, à medida que o homem progride, torna-se capaz de agir como auxiliar, primeiro no plano físico, e depois nos planos superiores, e chegamos já a um estágio em que a humanidade deve ser capaz de fornecer com efeito até certo ponto fornece auxiliares invisíveis para si própria, deixando assim livres, para que possam executar obra mais elevada e útil, aqueles seres que são capazes de a fazer. É claro, pois, que o auxílio a que aqui nos temos referido, pode muito bem ser prestado por homens e mulheres num estágio especial da sua evolução, não pelos adeptos, visto que estes são capazes de obra muito maior e mais vastamente útil, e não pela criatura vulgar, sem desenvolvimento espiritual notável, porque esse para nada serviria. E exatamente como estas considerações nos levam a esperar, verificamos que este trabalho de auxiliar nos planos astral e mental superior está nas mãos dos discípulos dos mestres indivíduos que, se bem que ainda estejam longe de atingir o grau de adeptos, têm evoluído o bastante para poderem funcionar conscientemente nos planos de que se trata. Alguns deles deram ainda o passo de contemplar os elos entre a consciência física e a dos níveis superiores, e têm, portanto, a indubitável vantagem de se lembrarem, na vida de vigília do que fizeram e aprenderam nesses outros mundos, mas há muitos outros que, se bem que ainda sejam incapazes de manter ininterrupta a sua consciência, contudo não perdem as horas em que julgam que estão dormindo, pois que as ocupam em trabalho nobre dedicado em favor dos seus semelhantes. O que seja esse trabalho, é o que passaremos a considerar, mas antes de entrarmos nessa parte do assunto, responderemos primeiro a uma objeção que frequentes vezes surge com respeito a esse trabalho, e afastaremos também os casos relativamente raros em que os agentes são ou espíritos da natureza ou indivíduos que abandonaram o corpo físico. Certos indivíduos, cuja compreensão das noções teosóficas é ainda imperfeita, muitas vezes não sabem se lhes será lícito auxiliar alguém que encontra um aflito ou em dificuldades, temendo intervir no destino que lhe foi decretado pela absoluta justiça da lei eterna do karma. O indivíduo está nessa conjuntura presente, dizem eles, de fato, porque o mereceu, está agora realizando o resultado perfeitamente natural de qualquer mal que praticasse no passado, que direito tenho eu de intervir na ação da grande lei cósmica, tentando melhorar a sua condição, quer no plano astral, quer no físico. Ora, a boa gente que tem hesitações dessas, revela,
por inconscientemente que o faça, o mais colossal dos orgulhos, porque a sua hipótese envolve duas pressuposições espantosas: a primeira, que sabem exatamente o que tem sido o karma de um outro indivíduo e quanto tempo está decretado que dure o seu sofrimento, e, depois, que eles os insetos de um dia possam absolutamente alterar a lei cósmica e evitar a devida operação do karma por qualquer esforço que deles emane. Podemos estar certos que as grandes divindades kármicas podem perfeitamente realizar a sua obra sem o nosso auxílio, e não temos que recear que quaisquer passos que possamos dar possam, de qualquer maneira que seja, causar-lhes a mais pequena dificuldade ou perturbação. Se o karma de um indivíduo é tal que ele não pode ser auxiliado, então os nossos esforços bem-intencionados para o auxiliar falharão por completo, ainda que, com esse esforço, tenhamos conseguido ganhar bom karma para nós. Nada temos com o que o karma do indivíduo tenha sido, o nosso dever é dar-lhe o auxílio que pudermos, e não temos direito senão ao ato, o resultado está em outras mãos, em mãos superiores. Como podemos nós saber o estado da conta corrente de um indivíduo com o seu destino? Sabemos nós, por acaso, se ele não acaba de esgotar o seu mau karma, e se não acaba de chegar precisamente ao ponto em que é necessário que nossa mão se estenda para o auxiliar, para o tirar do seu sofrimento e da sua perturbação? Por que é que não seremos nós que teremos o prazer e o privilégio de lhe prestar esse grande serviço? Se o podemos, com efeito, auxiliar, isso já mostra que ele mereceu ser auxiliado, mas nunca podemos saber ao certo, antes de o experimentarmos. Mas, seja como for, a lei do karma sustenta-se bem por si, e é escusado que nos incomodemos por sua causa. São poucos os casos em que a humanidade tem recebido o auxílio dos espíritos da natureza. A maioria dessas criaturas evita os lugares onde está o homem, e retira-se da sua presença, pois que não gosta das suas emanações e do perpétuo bulício e desassossego de que ele sempre se cerca. Acresce que são, exceto em algumas das suas ordens superiores, em geral levianas e inconsequentes, mais parecidos com crianças brincando em condições físicas extremamente propícias do que com seres graves e com uma noção da responsabilidade. Às vezes, porém, acontece que um deles simpatiza com determinado ser humano e lhe presta vários e bons serviços, mas, no estágio presente de sua evolução, pode haver inteira confiança neste reino da natureza pelo que respeita a uma cooperação persistente no trabalho dos auxiliares invisíveis. Se o leitor quiser aprofundar este assunto dos espíritos da natureza, consegui-lo-á consultando o quinto dos nossos manuais teosóficos. Por vezes, ainda, auxílio é prestado pelos recém-mortos àqueles que ainda pairam no plano astral e estão ainda em contato próximo com as coisas deste mundo, como, provavelmente, no caso, acima citado, da mãe que evitou que os filhos caíssem em um poço. Mas não é difícil compreender que o quantum possível de auxílio desta ordem não pode deixar de ser extremamente restrito. Quanto mais altruísta e dedicada uma pessoa tenha sido neste mundo, tanto menos provável é que ela se encontre, depois da morte, pairando em plena consciência nos níveis inferiores do plano astral, de onde a Terra é mais prontamente acessível. Em qualquer hipótese, a não ser que fosse um indivíduo excepcionalmente mau, pequena seria a sua estadia naquele nível de onde, apenas, seria possível qualquer intervenção nos assuntos terrestres, e, conquanto desde que o mundo celeste ainda possa derramar uma influência benigna sobre aqueles que amou na Terra, essa influência benigna será, em geral, antes da natureza de uma emanação benéfica de caráter geral, do que da de uma força que produza resultados definidos num caso específico, como qualquer daqueles a que nos temos referido. Depois, muitos dos mortos, que desejam auxiliar alguém que deixaram neste mundo, sentem-se inteiramente incapazes de o influenciar de qualquer maneira, visto o que, para agir desde um plano sobre uma entidade em um outro, se exige ou uma grande sensibilidade da parte dessa entidade, ou uma certa dose de conhecimento e de experiência da parte do operador. Por isso, ainda que não sejam raros os casos de aparições pouco depois da morte, é difícil encontrar um caso em que essa aparição da pessoa recém-morta tenha sido realmente útil, ou tenha conseguido realizar sobre o amigo ou parente visitado a impressão desejada.
Está claro que há casos desses bastantes mesmo, se chegarmos a coligi-los, mas são muitos se os compararmos com o grande número de espectros que têm conseguido manifestar-se. De modo que pouco é o auxílio que os mortos prestam, de resto, como em breve se explicará, é muito mais vulgar serem eles quem precisais de auxílio, do que realmente quem o possa prestar. Atualmente, portanto, a maior parte do trabalho que tem de ser feito nesta direção, fica a cargo daquelas pessoas vivas que são capazes de agir conscientemente sobre o plano astral. Capítulo V. A realidade da vida superfísica. Parece difícil àqueles que estão acostumados apenas às tendências usuais, e um tanto ou quanto materialistas, do século XIX, acreditar e compreender perfeitamente uma condição de perfeita consciência fora do corpo físico. Todo cristão, pelo menos, tem, pelas exigências da sua própria crença, que acreditar que possui uma alma, mas, se lhe insinuardes a possibilidade de que essa alma seja uma coisa suficientemente real para que possa tornar-se visível, em certas tais condições, sem ter que ver com o corpo, quer durante a vida ou depois da morte, é quase certo que ele vos responderá, desdenhosamente, que não acredita em espectros e que uma ideia dessas não passa de uma sobrevivência anacrônica de uma extinta superstição medieval. Se, portanto, quisermos compreender a obra do grupo de auxiliares invisíveis, e mesmo aprender como tomar parte nela, temos que nos libertar das peias do pensamento contemporâneo sobre esses assuntos e tentar abranger a grande verdade, para muitos de nós já um fato demonstrado, de que o corpo físico não passa, na realidade, de um instrumento ou veste do verdadeiro homem. É abandonado de vez, quando morremos, mas também é abandonado temporariamente quando adormecemos. O adormecer não consiste senão no fato do homem real sair, no seu instrumento astral, para fora do seu corpo físico. Torno a repetir, não se trata de uma mera hipótese ou conjetura engenhosa. Há entre nós muitos que são capazes de praticar, e todos os dias de fato praticam, esse ato elementar de magia com plena consciência que passam de um plano para outro pela ação da vontade, e, isso uma vez compreendido, bem claro será que grotescamente absurda lhes deve parecer a vulgar confirmação impensada de que tal fato é de todo impossível. É como se dissesse a um indivíduo que ele não pode adormecer e que, se alguma vez o julgou ter feito, estava sendo vítima de uma alucinação. Ora, o indivíduo que ainda não desenvolveu o elo entre a consciência física e astral, é incapaz de abandonar quando quiser o seu corpo mais denso, e de se recordar da maioria das coisas que lhe acontecem quando fora dele, mas continua sendo coisa certa que ele o abandona sempre que adormece, e que qualquer clarividente instruído poderá ver pairando acima dele ou vagueando a uma distância maior ou menor, conforme circunstâncias. O indivíduo inteiramente sem desenvolvimento paira em geral a pouca distância acima do seu corpo físico, quase tão adormecido como ele, e em estado relativamente amorfo e incoerente, e não podendo ser levado para uma pequena distância que seja desse corpo físico, sem que se lhe cause um desconforto grave que daria, aliás, o resultado de o acordar. À medida, porém, que o indivíduo se desenvolve, o seu corpo astral torna-se mais definido e consciente, e assim se torna um instrumento mais apto a funcionar. No caso da maioria das pessoas inteligentes e cultas, o grau de consciência é já bastante elevado, e o indivíduo já com desenvolvimento espiritual está tão em si nesse instrumento como no seu corpo mais denso. Mas, ainda que possa ter plena consciência no plano astral durante o sono e ali deslocar-se livremente quando assim o queira, não se segue que esteja já em condições de fazer parte do grupo de auxiliares. A maioria da gente neste estágio está tão preocupada com os seus pensamentos em geral, uma continuação das suas preocupações de vigília, que é como um indivíduo em devaneio, absorto ao ponto de não dar pelo que se passa em seu redor. E por muitas razões é bom que assim seja, porque há muitas coisas no plano astral que bem podem assustar e desvairar qualquer indivíduo que não tenha coragem, filha do perfeito conhecimento da natureza real, daquilo que ali poderá ver. Às vezes um indivíduo pouco a pouco se arranca a esta condição, acorda, por assim dizer, para o mundo astral que o cerca, mas o mais vulgar é ele permanecer nesse estado até que o acorde alguém que já ali vive ativamente e tome a seu cargo.
Não é esta, porém, responsabilidade que possa ser assumida de ânimo leve, pois, conquanto seja relativamente fácil assim acordar um indivíduo no plano astral, é quase impossível, exceto pelo exercício, aliás muito pouco recomendável, de influência mesmérica, fazê-lo adormecer outra vez. De modo que, um dos membros do grupo de auxiliares invisíveis que assim acorde um indivíduo adormecido, deve primeiro adquirir a plena certeza de que esse indivíduo dará bom emprego aos poderes adicionais de que se achar investido, e também de que os seus conhecimentos e a sua coragem são bastantes para que seja razoavelmente certo de que nenhum mal lhe advirá de assim ser despertado. Um acordar destes coloca um indivíduo em condições de fazer parte, se quiser, do grupo daqueles que auxiliam a humanidade. Convém, porém, não esquecer que esse poder nem necessariamente, nem mesmo geralmente, envolve a capacidade de se recordar em vigília de qualquer coisa que astralmente se faça. Essa capacidade tem o indivíduo que adquirir por si própria, e na maioria dos casos não aparece senão anos depois, talvez apenas em uma outra vida. Mas, felizmente, esta falta de memória corpórea de modo algum impede o trabalho fora do corpo, de modo que, exceto pela satisfação que o indivíduo tem em saber em vigília qual a obra que esteve realizando durante o sono, não é coisa de importância. O que realmente importa é que essa obra se faça, não que nos lembremos de quem a fez. Capítulo V. Uma intervenção a tempo. Apesar da grande variedade que há nos trabalhos a realizar no plano astral, todos eles se realizam para um fim auxílio, por pequeno que seja, aos processos evolutivos. Por vezes relaciona-se com o desenvolvimento dos reinos inferiores, que é possível acelerar ligeiramente em certas condições. Todos os nossos dirigentes adeptos reconhecem nitidamente que temos um dever para com esses reinos inferiores, tanto elementais como animais ou vegetais, visto que é apenas pelo contato com o homem, ou uso por ele, que o progresso dele se realiza. Mas como é natural, a parte maior e mais importante do trabalho relaciona-se, de um modo ou de outro, com a humanidade. Os serviços prestados são de muitas e variadas espécies, mas dizem sobretudo respeito ao desenvolvimento espiritual do homem, visto que são relativamente raras as intervenções físicas do gênero das que se relataram nas anteriores páginas deste volume. Essas intervenções, porém, dão-se às vezes, e, ainda que seja meu propósito antes acentuar a possibilidade de dar auxílio moral e mental aos nossos semelhantes, será talvez conveniente citar um ou dois casos em que amigos pessoais meus prestaram auxílio físico àqueles que dele muito precisavam, e isto para que se veja como estes exemplos, extraídos da experiência dos auxiliares, estão de acordo com os relatos dados por aqueles que receberam o auxílio sobrenatural. Tais relatos, quero dizer, como os que se encontram na literatura das chamadas ocorrências sobrenaturais. No decurso da pequena revolta na Metabilândia, uma pessoa pertencente à nossa sociedade foi mandada numa missão de auxílio, que poderá servir de exemplo de como por vezes se tem prestado auxílio neste plano inferior. Parece que uma noite um certo lavrador e a família estavam dormindo tranquilamente, julgando-se inteiramente seguros, e ignorando que a uma distância de poucas milhas estavam emboscadas algumas hordas de selvagens elaborando planos horrendos de assassínios e rapina. A missão da nossa auxiliar era de tentar, de uma maneira ou de outra, dar à família adormecida uma noção do terrível perigo que tão inesperadamente ameaçava, e esta tarefa não foi muito fácil. Uma tentativa de incutir a ideia de perigo iminente no cérebro do lavrador falhou por completo, e, como a urgência do caso parecia exigir uma intervenção decisiva, a nossa amiga decidiu materializar-se o bastante para sacudir pelo ombro a mulher do lavrador e levá-la a acordar e olhar em redor. Logo que viu que conseguira o seu fim, desapareceu, e a mulher do lavrador ainda hoje não conseguiu saber qual foi o vizinho que acordou assim oportunamente, salvando as vidas de toda a família, a qual, se não fosse essa misteriosa intervenção, teria sido inevitavelmente massacrada na cama meia hora depois. Nem conseguiu essa senhora ainda compreender como é grave que esse amigo desconhecido conseguiu entrar em casa, quando estavam fechadas e trancadas todas as portas e janelas.
Acordada assim abruptamente, a mulher do lavrador esteve quase a crer que aquilo não passasse de um sonho, mas sempre se levantou e deu uma vista de olhos à casa para ver se tudo estava bem. Bom foi que eu fizesse, pois, ainda que nada encontrasse de anormal portas adentro, mal abriu uma das portas da janela, viu o clarão de uma conflagração distante. Imediatamente acordou o marido e o resto da família, e todos, devido a essa intervenção a tempo, puderam fugir para um esconderijo próximo, isto minutos antes de chegarem os pretos, que destruíram a casa e varreram os campos, mas não conseguiram dar com as presas humanas que buscavam. São fáceis de imaginar as sensações da auxiliadora quando, pouco tempo depois, leu nos jornais uma notícia da salvação providencial desta família. Capítulo VIP, a história do anjo. Um outro caso de intervenção no plano físico, que se deu há pouco tempo, constitui um plano delicioso, mas desta vez trata-se da salvação apenas de uma vida. Necessita, porém, de algumas preliminares palavras explicativas. Entre o nosso grupo de auxiliares aqui na Europa há dois que foram irmãos no Egito Antigo, há muito tempo, e que ainda são muito afeiçoados um ao outro. Na sua atual encarnação há uma grande diferença de idade entre eles, pois que um vai já a caminho da meia-idade e o outro não passa de uma criança no seu corpo físico, se bem que seja um ego de bastante desenvolvimento e que muito promete. Como é de supor, é ao mais velho que compete o papel de instruir e orientar o outro no trabalho oculto a que ambos são tão dedicados, e como são ambos inteiramente conscientes e ativos no plano astral, levam a maior parte do tempo, em que os seus corpos físicos estão adormecidos, trabalhando sob a direção do seu mestre comum, prestando a vivos e a mortos o auxílio que são capazes de prestar. Citarei o relato do caso especial que desejo contar de uma carta escrita pelo mais velho dos dois auxiliares imediatamente a seguir a ocorrência, visto que a descrição que ali é feita é muito mais vivida e pitoresca do que seria outra qualquer, feita por terceira pessoa. Estávamos nos dedicando a um trabalho inteiramente diferente, quando Cyril de repente exclamou: "O que é isto?", pois que tínhamos ouvido um grande grito de dor ou de medo. Num momento estávamos no local, e vimos que um rapazito de uns 11 ou 12 anos tinha caído de um rochedo para cima de outros rochedos mais abaixo, ficando muito maltratado. Tinha partido uma perna e um braço, coitadinho, mas o pior era um rasgão enorme numa coxa, de onde o sangue estava saindo em borbotões. Cyril exclamou: "Vamos auxiliá-lo depressa, senão ele morre." Em conjecturas destas é preciso pensar rapidamente. Evidentemente havia duas coisas a fazer: tinha que se fazer parar o sangue, e tinha que se obter auxílio físico. Eu tinha pois que materializar ou a mim ou a Cyril, pois precisávamos imediatamente de mãos físicas para fazer um penso, e, além disso, parecia melhor que o pobre rapazito visse alguém ao pé de si na sua atrapalhação. Senti logo que, ao passo que ele se sentiria mais à vontade com Cyril do que comigo, eu era o mais apto a obter socorros, de modo que era evidente qual devia ser a divisão de trabalho. O plano deu um magnífico resultado. Materializei Cyril imediatamente. Ele ainda não sabe fazê-lo por si, e disse-lhe para pegar no lenço do rapaz, atá-lo à roda da coxa e apertá-lo com um pedaço de madeira. "Mas não lhe fará doer muito", disse Cyril, mas pôs isso em prática, e o sangue parou de correr. O rapazinho ferido parecia estar quase sem sentidos, e mal podia falar, mas ergueu os olhos para a pequena figura luminosa que se debruçava sobre ele tão ansiosamente e perguntou: "O menino é um anjo?" Cyril sorriu maravilhosamente e respondeu: "Não, sou apenas um menino, mas vim socorrê-lo", e então deixei-o ali para animar o ferido enquanto corria em procura da mãe do rapaz, que morava a cerca de 1 milha de distância. Mal pode você acreditar o trabalho que tive para meter na cabeça da mulher a convicção de que tinha acontecido qualquer coisa, de que ela devia ir ver o que era, mas por fim ela tirou para o lado o tacho que estava limpando, e disse em voz alta: "Não sei o que é isto que sinto, mas não posso deixar de ir procurar o rapaz." Uma vez que ela se pôs a caminho, pude guiá-la sem grande dificuldade, ainda que durante tudo isto tive de estar a manter Cyril no seu estado de materializado, pela força da minha vontade, para que o anjo da própria criança não lhe desaparecesse de repente.
Você bem vê, quando a gente materializa uma forma qualquer, não faz senão passar a matéria do seu estado natural para outro opondo-se, por assim dizer, temporariamente, à vontade cósmica, de modo que, se, por meio segundo que seja, desviarmos dali a atenção, a matéria imediatamente regressa à sua condição original. Assim, era-me impossível dar à mulher mais do que metade da minha atenção, mas de uma maneira ou de outra, sempre consegui levá-la pelo caminho preciso, e mal ela virou o rochedo, deixei Cyril desaparecer, mas ela sempre o viu, e aí está como aquela aldeia tem agora uma das histórias mais bem testemunhadas de intervenção angélica que se podem encontrar. O desastre deu-se de manhã cedo, e na noite do mesmo dia espreitei, astralmente, por essa família para ver como iam as coisas correndo. A perna e o braço do rapazinho tinham sido tratados, o golpe passado, e ele estava na cama de aspecto muito pálido e enfraquecido, mas, ao que se via, indicando um restabelecimento futuro. Achavam-se lá umas vizinhas e a mãe estava lhes contando a história, e bem curiosa a história parecia ela a quem sabia como as coisas se tinham passado. Explicava a mulherzinha, num relato muito prolixo, que não sabia o que era, mas de repente sentiu qualquer coisa que a fez crer que algo tinha acontecido ao menino, e que ela tinha por força de ir procurá-lo, que a princípio achou aquilo um disparate, e tentou afastar a ideia, mas não pôde resistir, teve que ir por força. Contou ela que não sabe por que é que tomou aquele caminho em vez de qualquer outro, mas foi o que aconteceu, e, ao virar a esquina do rochedo, ela lá o viu, encostado a uma rocha, e ajoelhado ao lado dele, animando-o, a mais linda criança que ela vira em dias de sua vida, vestida de branco e a brilhar, com feices rosadas e lindos olhos castanhos, como a criança sorriu para ela como um anjo, e de repente já lá não estava. E a princípio ela apanhou tal susto que não sabia o que havia de pensar, mas de repente sentiu o que era, e caiu de joelhos a dar graças a Deus por ter mandado um dos seus anjos socorrer o seu pobre filhinho. Depois contou como levantou para o pegar ao colo e trazê-lo para casa. Ela quis tirar o lenço que lhe apertava a perna tanto, mas ele não deixou, porque disse que o anjo é que o tinha atado e lhe tinha dito que não tocasse nele, e como, quando depois contou isto ao médico, ele lhe explicou que, se tivesse tirado o lenço, o rapazinho teria morrido com certeza. Depois ela repetiu a parte da história contada pelo rapazinho como, logo depois dele cair, lhe apareceu aquele anjo tão bonito. Ele soube que era um anjo porque não havia ninguém à vista, dentro de meia milha de distância, quando ele estava em cima do rochedo só se admirava de que o anjo não tivesse asas e dissesse que era apenas um rapazinho, como levantou e o encostou à rocha e lhe atou a perna e depois começou a falar com ele e a dizer-lhe que se não assustasse, porque alguém tinha ido buscar a mãe, e que dali a pouco ela chegaria, como o anjo beijara e o tentara animar, e como tivera sempre a mão dele na sua mão pequena, macia e quente, enquanto lhe contava histórias estranhas e belas, de que não se lembrava, mas que sabe que eram muito belas, porque quase que se esquecera de que estava magoado, até chegar a mãe, e como então o anjo, tendo-lhe assegurado que em breve estaria bem, tinha sorrido, lhe tinha apertado a mão, e, não sabe como, desaparecido. Desde então tem havido naquela aldeia uma revivescência religiosa. O cura disse-lhes que uma intervenção tão nítida da providência divina lhes deve ter sido feita de propósito para fechar a boca aos chocarreiros e provar a verdade das santas escrituras e da religião cristã, e ninguém parece ter notado a colossal vaidade contida numa afirmação tão espantosa. Mas o efeito sobre o rapazinho foi sem dúvida bom, tanto moral como fisicamente. Segundo todos os relatos, ele era antes um marotinho muito razoável, mas agora sente que o seu anjo pode estar ao pé dele em qualquer ocasião, e por isso não faz ou diz qualquer coisa má, grosseira ou violenta, com receio de que ele veja ou ouça. O grande desejo da sua vida é tornar a vê-lo qualquer dia, e sabe que, quando morrer, será o seu rosto formoso que primeiro saudará o imundo. Esta é, por certo, uma historiazinha interessante e comovedora.
A consequência tirada do caso pela gente da aldeia e pelo seu cura é talvez um tanto ou quanto improcedente, mas o testemunho com respeito à existência de pelo menos qualquer coisa para além do plano material deve com certeza fazer mais bem do que mal àquela gente, e no fim das contas, as conclusões que a mãe tirou do que viu são perfeitamente certas, ainda que, se ela soubesse mais do que sabe, teria provavelmente referido as coisas por outras palavras. Um fato interessante, descoberto depois pelas investigações do autor da carta, derrama uma curiosa luz sobre as razões que subjazem a incidentes como este. Verificou-se que as duas crianças já antes se tinham encontrado, e que, há milhares de anos, a que caiu do rochedo tinha sido escravo da outra, e lhe tinha uma vez salvado a vida, com risco da própria, em consequência do que havia sido liberto, e agora, tanto tempo depois, o dono não só paga a dívida na mesma moeda, mas também dá ao seu antigo escravo um alto ideal e um estímulo para a moralidade na vida que provavelmente alterarão todo o curso da sua evolução futura. Bem certo é que nenhuma boa ação fica sem recompensa pelo karma, por tarde que essa recompensa vem aqui. Capítulo V – História de um incêndio. Um outro trabalho executado pelo mesmo menino Cirio apresenta um paralelo quase exato com alguns dos relatos dos livros que citei nas páginas antecedentes. Parece que, uma noite, ele e o seu amigo mais velho estavam tratando do seu trabalho usual, quando notaram embaixo o clarão de um grande incêndio, o que fez que imediatamente descessem, para ver se podiam prestar algum socorro. Era um grande hotel que estava em chamas, um edifício imenso nas margens de grande lago. A casa de muitos andares de altura, constituía 3